Sermonário Semana da Esperança 2025. A Verdade Revelada. Sermão 1. A Cidade Santa do Apocalipse. O livro do Apocalipse está cheio de promessas ao vitorioso. Isso quer dizer que a vitória é possível. E nossa vitória não está em nossas próprias forças ou capacidades. Somos vencedores por meio de Jesus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 16, a Bíblia nos diz que Deus preparou uma cidade para os vencedores, ou seja, seus filhos fiéis. Apocalipse 3, versículo 12, nos diz que o nome dessa cidade é Nova Jerusalém. Ao final dos 1000 anos, a cidade descerá dos céus. Durante esses anos, os salvos estarão com Jesus no céu, participando do juízo de comprovação. Os perdidos estarão mortos sobre a terra, e o diabo estará preso, sem ter a quem tentar. Tentar imaginar como será viver na Nova Jerusalém é um verdadeiro desafio à nossa imaginação. Mas essa cidade é real. O Senhor Jesus prometeu um lugar para os que forem salvos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João 14, versículo 2. Falando sobre as coisas que Deus tem preparado para os seus filhos, Paulo apresenta um texto usado pelo profeta Isaías que diz: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. O livro do Apocalipse descreve a cidade, incluindo o seu tamanho. De acordo com o Apocalipse 21, versículo 16, a cidade mede 12.000 estádios de comprimento. Como cada estádio equivale a aproximadamente 180 metros, isso corresponde a cerca de 2.160 quilômetros de extensão. Em Apocalipse 21, versículo 27, temos a garantia de que na Nova Jerusalém estaremos rodeados de paz e segurança. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso, nem todas as pessoas poderão entrar nesta cidade. A Bíblia nos diz que, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. Os perdidos e os salvos. A Bíblia apresenta algumas características dos perdidos. Por exemplo, em Apocalipse 21, versículo 8, está escrito: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Isso significa que estarão perdidos todos os que não renunciarem ao pecado em suas diferentes formas. É preciso escolher abandonar o mal. Todos esses são os que participarão da segunda ressurreição, e ao final dos 1000 anos tentarão invadir e tomar a cidade santa. Mas o Apocalipse nos diz que essa tentativa não terá sucesso, porque fogo descerá do céu e consumirá a todos. O livro do Apocalipse também nos apresenta as características dos que serão salvos. São 5 textos em especial. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Apocalipse 22, versículo 14. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, versículo 14. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Apocalipse 15, versículo 2. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 7. E, por fim, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, versículo 10. Essas pessoas venceram a besta. Por trás da besta está o dragão, que é o diabo, o inimigo de Deus. Ele seduz, engana, cativa e vicia. Uma vez que conquista seu coração, inicia um processo de destruição lenta, removendo seus valores morais
princípios, respeito próprio e até mesmo a dignidade. Apesar das estratégias do inimigo, existirá um grupo especial que, segundo Apocalipse 15, versículo 2, cantará no céu um cântico especial, e não é porque a vida foi fácil. Lembre-se de que o povo de Deus será pressionado até o limite nos últimos dias. Existirá um decreto do qual somente poderão comprar e vender os que tiverem a marca da besta. É possível ser vitorioso, apesar da adversidade e da perseguição. Não importa como está a sua vida hoje, você pode ser vitorioso. Seu presente pode estar acorrentado, mas não o seu futuro. Verdadeira conversão. João, o autor do Apocalipse, compreendia profundamente o significado de vitória. Ele mesmo chegou a Jesus trazendo uma personalidade forte. Seus amigos o chamavam de Filho do Trovão, devido ao seu temperamento explosivo. No convívio com Jesus, o caráter do mestre foi reproduzindo-se lentamente na vida do discípulo. Ele saiu do relacionamento formal com Deus para um relacionamento pessoal, próximo. E é isso que Deus quer para você hoje. Alguns acreditam que a conversão a Deus deve ser lenta, mas isso é um engano. A conversão não precisa ser lenta somente, a menos que apresentemos resistência ao trabalho do Espírito Santo. Suponhamos que uma pessoa esteja acostumada a praguejar contra as pessoas 100 vezes ao dia. Nós, então, a aconselharíamos que amanhã não pragueje mais do que 99 vezes. Depois de amanhã, 95, e assim consequentemente. Assim, com o tempo, perderá o costume de praguejar. Suponhamos que um homem tenha o costume de bater em sua esposa 2 vezes por mês, e o aconselhássemos que fizesse agora apenas 1 vez por mês, depois 1 a cada 2 meses, 3 meses, até que deixasse de fazer. Suponhamos que Ananias tivesse sido enviado para encontrar Saulo enquanto ele ainda estava a caminho de Damasco, respirando ameaças de morte contra os discípulos e lançando-os nas prisões. E em vez de confrontá-lo com firmeza, sugerisse que ele matasse menos, gradualmente diminuindo seus atos violentos, mas sem abandoná-los de imediato. Ou se Ananias tivesse dito a Saulo que ele não deveria deixar de matar e perseguir cristãos para, de repente, começar a pregar sobre Jesus Cristo, argumentando que uma mudança tão rápida poderia ser considerada superficial ou pouco duradoura pelos filósofos. Esse argumento é a mesma coisa que dizer que a conversão é gradual e não rápida, de uma hora para outra. O que quero dizer é o seguinte: pode ser que, ao começar a assistir essa palestra, você não esteja convertido, mas antes de ela acabar, você se converta. Isso depende das escolhas que você fará. Verdadeiro batismo. Depois de tomar a decisão de entregar-se a Jesus, a conversão é representada por um símbolo. Jesus falou sobre isso com Nicodemos, um dos principais dos judeus, que foi ter um encontro com Jesus. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Logo em seguida, Jesus repete a mesma ideia. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5. Nascer do Espírito refere-se à conversão operada por Jesus por meio do Espírito Santo. E quando nos entregamos a Ele, transformando nossa vida por completo, mudando nossos hábitos e vontades, ajudando-nos a viver de acordo com os 10 mandamentos e capacitando-nos com os dons do Espírito. Esse novo nascimento é representado pelo batismo. Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Marcos 16, versículo 16. Há muita confusão quanto ao tema do batismo. A Bíblia é a resposta. Independentemente do que as pessoas acham ou pensam, Jesus foi batizado por João Batista, mesmo sem pecado. Ele foi batizado para nos dar o exemplo. Como ele fez, assim devemos fazer. João 13, versículo 15. Jesus começou seu ministério com o batismo. Podemos dizer que esse foi o batismo modelo. Acompanhe a leitura do texto bíblico, pois aqui estão os princípios que envolvem o novo nascimento. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo:
Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, versículos 13 a 17. Primeiro ponto a ser ressaltado é que Jesus foi para o Jordão para ser batizado. Em outras palavras, batismo envolve decisão pessoal. Só pode ser batizado quem quer ser batizado. Pode um bebê escolher ou decidir-se pelo batismo? Então, ele só poderá ser batizado no dia em que tiver condições de decidir. Outra consideração importante é que Jesus foi batizado no Jordão por uma razão. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. João 3, versículo 23. Batismo é uma palavra grega que significa mergulhar. Os gregos usavam essa palavra para tingir roupas. Isso quer dizer que não é possível batizar uma pessoa sem que ela seja mergulhada na água. Existe o chamado batismo por aspersão, onde se joga apenas um pouco de água sobre a cabeça da pessoa. João não jogava água sobre as pessoas, mas as levava onde havia muita água para que pudessem ser mergulhadas. O cardeal Gibson escreveu: Por vários séculos depois do estabelecimento do cristianismo, o batismo era usualmente conferido por imersão, mas, desde o século XII, o batismo por infusão prevaleceu na Igreja Católica. Na Idade Média, por causa do frio, estabeleceram a aspersão por ser mais conveniente. Mudou-se a maneira de batizar por nossa conveniência e não pela vontade de Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Efésios 4, versículo 5. Há apenas um. É algo específico. O batismo tem um simbolismo, e Deus que o deu. Quando Deus apresenta um símbolo, ele é específico e exato. Veja o exemplo da história de Caim e Abel. Abel trouxe um cordeiro, símbolo de Jesus. Caim trouxe frutas. Caim mudou o significado de sua oferta. Deus não aceitou, pois não era aquilo que havia pedido. O santuário terrestre era um símbolo. Foi construído como Deus mandou ser construído, pois cada uma das partes tinha um significado muito maior do que os olhos podiam ver. Deus fala a outras pessoas através de símbolos. É como uma história que ouvi certa vez. Um rapaz estava noivo e foi convocado para a guerra. De lá, ele enviava cartas para sua noiva, mas devido às constantes mudanças de lugares, nunca recebeu nenhuma carta dela. Antes de voltar para casa, ele avisou sua noiva: Estou voltando. Se você ainda me ama e me espera, coloque um pedaço de pano amarelo na frente de sua casa. Assim, saberei que você ainda é minha noiva. Se não, entenderei. Quando ele chegou, havia um lençol amarelo na frente da casa, junto com várias tiras amarelas. Como ele havia escrito, a prova de amor deveria ser amarela. Se ela tivesse colocado verde, azul ou qualquer outra cor, ele entenderia que ela não o amava mais. Não era qualquer lençol, mas o amarelo. Nova vida. Os símbolos são importantes e devem ser mantidos como foram pedidos. Se o mudamos, o significado também muda. Sobre o símbolo do batismo, Paulo diz: Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6, versículos 3 a 6. Quando me batizo, aceito Jesus como meu Salvador, e assim como ele foi sepultado, morreu e ressuscitou, o batismo representa o renascimento para uma nova vida. O batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Quando somos batizados, morremos para a antiga vida.
e uma nova pessoa sai das águas. Porque Jesus ressuscitou, agora tenho nova vida. O batismo é uma confissão pública. É a demonstração de querer viver ao lado de Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas 3, versículo 27. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, versículo 32. Passos para o novo nascimento. Existem 3 condições para que uma pessoa seja batizada. 1. Arrepender-se. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. Arrepender-se significa mudar de pensamento. É a decisão de abandonar tudo o que desagrada a Deus e passar a andar de acordo com a vontade dele. 2. Crer. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Atos 19, versículo 4. Se você crê e está disposto a fazer a vontade de Deus, pode ser batizado. Agora, se alguém diz eu creio, mas não se batiza, na verdade não crê o tanto que pensa crer. É como o noivo que diz à noiva: eu te amo, mas não me casarei com você. 3. Entender. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, versículos 18 a 20. Ao você compreender a verdade, Deus espera que uma decisão seja tomada. Um passo precisa ser dado. As revelações de Deus não são apenas para serem admiradas, mas precisam ser vividas. O que impede você de ser batizado? Não perca mais tempo. Decida agora nascer de novo. Jesus Cristo quer lhe dar uma nova vida. Ore comigo. Senhor, chegamos a um momento muito importante em nosso estudo. Este é o momento em que as pessoas têm diante delas a decisão de se entregarem completamente a Ti através do batismo. Eu quero entregar cada filho Teu nas Tuas mãos e pedir que o Espírito Santo toque mais uma vez nesses corações e que em breve aconteça o batismo dessas pessoas que estão orando comigo agora. Em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.